bem, muito bem. No ar? Ok, gente. Hoje nós estamos mais ou menos fazendo um teste de experiência, mudamos de local, acho que dá para perceber, estamos no novo espaço, aqui no Lago Sul, no espaço do Dr. Israel Marques, que é um advogado empresarial, que vai, antes de começar o podcast dele, nós vamos fazer uma entrevista também para mostrar para vocês o que é direito empresarial, porque a nossa gestão precisa disso, que é uma gestão que a nossa gestão não tem planejamento, não tem visão sistêmica, muitas vezes não tem até impessoalidade, nem imparcialidade e nem governança. Tanto é que o Brasil hoje tudo está sendo feito para conseguir a governabilidade, e a governabilidade não acontece. Mesmo na semana passada, com a história dos ministérios, ainda não tem nada seguro. Tudo é negócio, e muitas vezes o toma lá da cá, ele funciona só toma lá. Quer dizer, o indivíduo não cumpre o compromisso e o da cá não aparece. Aí quem se ferra é o povo. Mas, como eu sempre digo, aqui o nosso trabalho é formar opinião pública, não é atingir nicho A, B, C ou D, não. E aí eu tenho a grata satisfação de apresentar meu amigo Marcelo. Opa, tudo bem, seu Antônio? Primeiramente, bom dia. Estamos no novo estúdio, né, fazendo aqui um teste, já estamos aqui readaptando aí as novas instalações aí do podcast Conexão Cidadã e dos outros também da HC Mídia, para quem tiver interesse de fazer aqui conosco. Nós estamos no novo endereço aqui, como o professor já falou. Estamos aqui situados aqui no Lago Sul, na Q3 do Lago Sul. E hoje nós temos uma participação especial, né, senhor Antônio? Por favor, faça a apresentação, por gentileza. O nosso grande João Holanda, diz que ele tem o nome João Holanda Cavalcante, mas ele prefere dizer que é descendente de holandês. E aí, João, tudo tranquilo? Bom dia a todos, tudo tranquilo, Antônio, é um prazer. Primeira vez que estou participando do podcast, eu já acompanho desde o início, né, contigo, e você hoje me convidou para fazer parte desse bate-papo aqui, e vamos torcer para que seja algo bem esclarecedor para o público, algo que leve mais informações para o público seu aí do podcast, tá bom? Muito obrigado pelo convite. Você viu, Marcelo, como tem uma voz? Rapaz, ele tem voz de locutor, né? Tem voz de locutor. Pô, João, seja bem-vindo aí. A gente estamos aqui transmitindo ao vivo, né? Já tá bem, tá bacana. Senhor Antônio, pelo menos que a gente sabe que estamos no ar aqui no YouTube, estamos em alto e bom som e tá bonito o cenário aqui, olha como é que tá legal aí, tá bacana o cenário. Pois é, João, então, seja bem-vindo aqui, participar aí com a gente aí do Conexão Cidadã. E eu vou passar para o professor Antônio Leitão, ele que vai fazer as perguntas aí de hoje. João, na atual conjuntura, existe alguma coisa que esteja chamando mais a sua atenção nesse exato momento? Não precisa se preocupar pode falar à vontade, com coragem, sem problema nenhum. Aqui a bronca é livre, vamos assim dizer. Igual tinha um programa lá em Fortaleza que tinha esse nome, eu achava muito interessante, mas quando eu estou dizendo a bronca livre, não é no sentido da gente... Claro, se quiser dar bronca, dá bronca, mas o fato é no sentido de dizer que aqui não tem censura. Qual o cenário que você se refere, basicamente? O cenário ao qual você esteja mais ligado, mais atual. Vamos falar sobre política, vamos falar aí sobre a troca dos ministérios aí do Lula aí. Porque o João Antônio, todos nós estamos apreensivos, né? As notícias não são, como diz o outro, não são muito proveitosas
tem acontecido coisas que nos têm deixado bastante apreensivos com o futuro da nação. Haja visto, a gente tem acompanhado o que tem acontecido com a área rural, que é a área que sustenta esse país, né? Agropecuária, o agronegócio, e realmente nos tem causado espanto a falta de apoio que tem sido dado. Inclusive eu vi essa semana passada uma reportagem que parece que foi a ministra Marina, deu um prazo para uns pecuaristas desocuparem uma área, e eles vão ter que vender, por isso que o preço da carne baixou um pouco, vão ter que vender, parece que 200 mil cabeças de reses para poder desocupar, porque não tem onde colocar. Outros estão matando as matrizes, mais de 60 mil matrizes estão sendo colocadas à venda, porque não há perspectiva dessa criação. Então isso nos deixa preocupado com o futuro, porque se você começa hoje a colocar no mercado as matrizes e começa a matar o gado prematuramente, daqui mais um tempo, essa carne vai faltar. Consequentemente, o preço vai ser lá nas nuvens, né? Mas se não bastasse só a agropecuária, a gente fica apreensivo com a nossa visão lá fora, né? Exatamente. Com relação aos outros países. Então, quem está no poder tem que ter o cuidado no que fala, no que faz, porque tudo repercute no país, tudo reflete no povo, reflete nas relações internacionais. Então, quem está lá, não votei no Lula, mas ele está lá. Então, seria bom que todo o corpo que está ali na frente representando a nação tivesse muito cuidado no que faz, no que fala. Porque qualquer palavrinha repercute na bolsa, repercute no mercado internacional. Então a responsabilidade, acima de tudo, e o respeito pelo país tem que ser a prioridade de todos eles. Esse é o meu pensamento. Exatamente. Muda como é que é, muda de dono, mas não muda como é que seria, Marcelo? Os problemas, né? As consequências, né? É como você está falando mesmo. O que acontece é o seguinte, o agronegócio no país... Ele vem que inclusive esse ano vai bater o recorde de exportação. Exatamente. O agronegócio ele veio com uma ministra, sem falar de uma questão partidária, mas a ministra era Tereza, que ela era a ministra da Agricultura. Ela foi uma das ministras mais expressivas, principalmente na época da pandemia que nós passamos. O Brasil ele foi responsável praticamente foi o celeiro do mundo, porque nós exportamos o alimento, nós garantimos o alimento durante o período mais forte da pandemia. Então o agronegócio ele impulsionou muito no governo passado, e eu acho que o que é bom, independente da questão partidária, professor Antônio e João, sim. A gente tem que dar continuidade à logística, à distribuição do agronegócio no país. O agronegócio, então, ele impulsiona o PIB brasileiro. Então, boa parte do impulsionamento do PIB brasileiro é por conta das nossas exportações. E nós somos, por exemplo, soja no Brasil, nós somos o segundo maior exportador de soja do mundo. Primeiro vem Estados Unidos, né? E nós já estamos em segundo lugar. Carne bovina, carne suína e carne aviária, nós também estamos aí nós exportamos para os principais países. Então eu acho que o que é bom continuar e melhorar o que já está em andamento, não é isso? Pois é, mas a informação de hoje, especificamente de hoje, é que o agronegócio esse ano vai bater o recorde em exportação. Então, sim. O que deve ser observado, e o que eu tenho observado, tem um canal Rural Business que nos dá muito norte para essas coisas, que é o seguinte: o resultado de um ano, ele nunca é resultado daquele ano, ele é resultado de tudo que foi feito no ano anterior, com plantio, com preparo, com cuidado com o rebanho. Então, o resultado desse ano, praticamente, é tudo aquilo que foi feito o ano passado, para que esse ano tivesse bons resultados. Então, é isso que eu falo, independente
de eu ter votado ou não, ou de pessoas terem votado ou não. Quem entra para governar uma nação não pode ter aquilo como se fosse dele. Primeiro que o país não é dele. Sim. O país é de todos. E a pessoa está lá para fazer o melhor dele. Não para fazer o melhor para ele, ou o melhor para os seus, mas está lá para fazer o melhor para a nação. E principalmente respeitando o povo brasileiro. É isso que todo mundo quer. Respeito à nação, atitudes que propiciem o crescimento da nação, né, como um todo, porque se a nação cresce, o povo cresce junto. Se a nação cai, o povo cai junto. Então fala-se muito no social, mas um social de uma nação pobre sempre vai ser um social pobre. E o social de uma nação crescente, de uma nação rica, vai ter uma situação melhor. Então o que se fala, o que se pede é só isso. É respeito pelo povo e tratar a coisa pública com respeito. Exatamente. Aquilo não pertence a ninguém, pertence ao povo. Exatamente. Pertence ao país. Então ali não é nada de ninguém nem para ninguém, entendeu? Então lidar com a coisa pública exige responsabilidade, honestidade e princípios. Hoje a gente vê muitas coisas aí falando em ideologia. Eu parto do seguinte princípio, que ideologia para mim não existe. Existe princípios, né? Aí sim, aí nós vamos ter como avaliar as coisas com princípios, mas com ideologia não tem como se avaliar. É porque a ideologia, eu pergunto muitas vezes, Marcelo, quando eu vejo um indivíduo falando, não importa de que lado, dependendo da fala dele, eu pergunto, isso é ideologia ou é fisiologia? Porque, na verdade, o Brasil é um país muito preso, digamos, a grande parte das pessoas, não sei quanto, é muito escravo, vamos dizer, por causa de religiões, por causa de partido político, por causa de futebol. Sim. As pessoas acabam se tornando escravos do lado emocional, e da questão emocional, e inclusive em negócios, em atuações, até por conta da doença mental, que a falta de saúde mental, que realmente é um negócio que está muito presente hoje, depois de evoluções e involuções, eu digo de modo geral. Aí as pessoas, na hora de fazer qualquer coisa, de assumir qualquer posicionamento, usa mais, vamos dizer, o emocional, e o emocional é muito carregado pela influência ou de distúrbio, ou de transtorno, ou de síndrome, e isso, inclusive, tem algumas dessas doenças típicas que até causam desvio de caráter. Então, nós precisamos estar muito atentos a tudo para não condenar, porque, na minha opinião, julgar, analisar os fatos, como nós estamos fazendo aqui, e o João está se posicionando. Eu diria que o João poderia ser um bom candidato. O João fala bem, né? Fala. Então bem inteirado aí do... Sim, então, as pessoas precisam ter esse cuidado e aquela coisa, se responsabilizar pelo que fala, porque igual um tempo eu vi aí numa rede social, dia tal, o Bolsonaro vai ser entrevistado pela TV Globo, e a Globo nunca vai ter uma audiência tão grande, mas depois, vamos dizer, o chão vai tremer. A Globo não entrevistou o Bolsonaro, o chão não tremeu, então nós temos que ter muita responsabilidade naquilo nas famosas fakes. Exatamente. Isso também é bem complicado. Eu queria só aproveitar a oportunidade, Sim. Antônio. Agora há pouco eu estava vendo uma reportagem, parece que era o doutor Zé Balos dando uma entrevista, e um médico pesquisador, todo mundo já deve ter ouvido falar dele. E a repórter perguntou para ele, doutor, e com relação a esse problema da ideologia de gênero, ele falou, olha, na realidade isso para mim ainda existe.
as pessoas podem ter e tal, mas isso não existe, porque daqui a 500 anos, quando as pessoas, por uma necessidade ou outra, tiver que desenterrar um cadáver, um osso de alguma coisa, só vai ter duas definições. Vamos supor, se for pelo osso da testa, o osso que ele se referiu, ele vai identificar muito mais rapidamente se é masculino ou feminino, porque o osso da testa ele é mais denso, ele é mais forte do homem, e da mulher é mais fraco. E não vai ter como identificar por ideologia. Só tem duas formas de identificar. Masculino ou feminino. Sim. Assim como também hoje se identifica como masculino e feminino. Aí criaram uma série de coisas, eu não sei quem foram os criadores, mas até na própria Bíblia lá, né? Gênesis, Deus os criou macho e fêmea. Exatamente. Então esse é o princípio básico de todas as coisas. Agora, a pessoa durante a sua vida, no decorrer da sua vida, da sua existência, no relacionamento com pessoas, ele pode ter a vida que ele quiser, se relacionar da maneira que ele quiser. A opção é de cada um. Exatamente. Agora, por você ter uma opção, por você fazer uma opção, não vai mudar o seu gênero. Exatamente. O seu gênero será sempre masculino ou feminino. Até porque em todos os laudos, quando vai fazer reconhecimento, o que era, masculino ou feminino. Então, eu achei muito interessante essa reportagem dele. Eu gosto muito de assisti-lo, porque ele é um cara muito... traz muita novidade, muita coisa esclarecedora. Eu só queria abrir esse parênteses. E com relação à agricultura, eu também estava vendo agora há pouco, uma poesia, e o cara dizendo assim: bom, nós temos excelentes advogados, já que nós estamos aqui, né, e eles estão nas suas salas tratando de assuntos extraordinários, mas quem produz o cafezinho, Sim. quem produz o pão de queijo que está na sala, né, é a agricultura. Sim. A nossa então, subsistência tudo da em função, agricultura, né? Tudo em função da agricultura. Reunião de escritores, tal, vai ter um almoço de escritores, tal, mas quem está produzindo o arroz, o feijão, o café, né? Para propiciar aquele encontro, aquele momento de comunhão. Então, por exemplo, hoje nós saímos de casa, o Antônio deve ter tomado o cafezinho dele, né? Com certeza. Eu tomei o meu, você tomou o seu, né? Então, ao levantar, nós já estamos nos deparando com a necessidade da agropecuária. Exatamente. Né? Então, nada mais justo do que a gente esteja sempre relevando esse trabalho incansável, porque tem pecuaristas que trabalham dia e noite, tanto no plantio como na preparação, máquinas trabalhando diuturnamente. Então, a gente tem que realmente enaltecer o trabalho dessas pessoas que trabalham para nos sustentar. Lógico, eles têm que ganhar o dinheiro deles, porque todo trabalho tem que ser remunerado. Exatamente. Mas eles trabalham diuturnamente para nos dar o sustento, né? Tem que enaltecer realmente e fortalecer o trabalho deles. Bacana. Voltando, eu acho que nós temos assuntos. Não, é que nós tocamos, o João tocou num assunto muito interessante, que é a questão da identidade de gênero, e nós temos, hoje o Brasil, e provavelmente o mundo, está na moda, a bola da vez, o identitarismo. Então, eu não vou, por exemplo, quando eu comecei lá em 1985, a verificar e trabalhar com algumas pessoas a questão das cotas para as pessoas com deficiência em função das dificuldades, eu não imaginava que daqui a 20, 30 anos, todo mundo praticamente, por causa do identitarismo, quereria cotas. Então, e aí são duas coisas básicas. Para mim, existe o gênero humano, que de acordo com vive quem quer, do jeito que quer, a hora que quer, e por aí afora vai, da mesma forma que existe a raça humana, onde aquela coisa, nós temos que trabalhar de tal forma onde o conhecimento
seja, digamos, transmitido de forma não preconceituosa, onde as pessoas, em geral, conforme o seu devido preparo, tenha o espaço que ele se preparou para exercer. Então, independentemente de sexo, de cor, de raça, não sei o que lá, aquela coisa toda, eu acho que é assim que as coisas têm que caminhar para que acabe tanta disputa desnecessária, tanta guerra desnecessária, às vezes eu diria até guerrilha. Mas o fato é que militância, eu detesto militância, eu trabalho... Para que isso, né? Exatamente. Então, Gente, vamos mudar aqui um pouquinho de assunto sobre a antiga, praticamente as coisas acontecem, é muito recente, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na semana passada, trocou a ministra do esporte por um deputado. O deputado que entrou foi o André Fufuca, do Maranhão, que já mandou dinheiro para o Maranhão. O que mais me indigna nessa situação é o seguinte, você vê que é o despreparo. A Ana Moser, ela talvez é a pessoa que esteja mais preparada para continuar como ministra do esporte, por ser uma esportista, por entender, por participar. Ela participou de todas as federações, é uma mulher que representou muito bem o Brasil no esporte brasileiro. E o que acontece? E por uma questão de pasta, é o famoso governo de coalizão, que é o executivo... Eu diria que hoje nós temos governo de colisão. Exatamente. Ele para distribuir cargos, tira uma ministra que é técnica, uma ministra que tem uma representatividade importante para o esporte brasileiro, para colocar um deputado, gente. Pelo amor de Deus. Aí eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Marcelo, eu gostaria de comentar alguma coisa a respeito. Uhum. Eu acompanho a Ana Moser desde que ela joga vôlei, que eu também fui jogador de voleibol, fui técnico de voleibol. Uhum. Mas, infelizmente, já é uma prática do governo Lula. Você tirar pessoas técnicas, pessoas capacitadas de determinadas áreas e botar os companheiros, entendeu? Para formar uma aliança política. Então você cria com isso uma exorbitância de atribuição. Você bota um deputado que nem se jogou futebol um dia na vida, nem bateu uma bolinha no futebol de areia. Exatamente. E tira um atleta renomado, um atleta com profundo conhecimento como Ana Moser, e bota aí um deputado qualquer. O deputado qualquer, não estou menosprezando a condição dele de deputado, mas sim a formação dele. Sim. Entendeu? Isso tudo por interesse político. Isso é uma vergonha. Na realidade, isso é uma vergonha. Isso já aconteceu em outras áreas, entendeu? Do governo PT, ainda na gestão na segunda gestão do Lula, da Dilma, tirar pessoas extremamente capacitadas das suas áreas. O Kiko pode vir aqui. Oi? O Kiko. O Será que ele pode vir aqui? Para fazer. Você quer que faça o intervalo? Não, eu queria que ele fosse. Se ele for comigo, não precisa de intervalo, não. O Kiko, roda o intervalo para nós aí, por gentileza. A gente vai dar uma pequena pausa e aí daqui a pouco a gente volta com Conexão Cidadã, ok? Beleza, Kiko? Está pensando em fazer seu podcast, mas não sabe como? Agora você tem uma estrutura pronta para fazer seu
Somos o Instituto Brasileiro de Radiodifusão. Aqui você ficará por dentro do conhecimento. Nosso objetivo maior é a qualificação. Então sintonize essa ideia. Instituto Brasileiro de Radiodifusão. www.institutoanradio.org.br. Está pensando em fazer seu podcast, mas não sabe como? Agora você tem uma estrutura pronta para fazer seu podcast. HC Media, no Shopping ID. Somos o Instituto Brasileiro de Radiodifusão. Aqui você ficará por dentro do conhecimento. Nosso objetivo maior é a qualificação. Então sintonize essa ideia. Instituto Brasileiro de Radiodifusão. www.institutoanradio.org.br. Está pensando em fazer seu podcast, mas não sabe como? Agora você tem uma estrutura pronta para fazer seu podcast. HC Media, no Shopping ID. Somos o Instituto Brasileiro de Radiodifusão. Aqui você ficará por dentro do conhecimento. Nosso objetivo maior é a qualificação. Então sintonize essa ideia. Instituto Brasileiro de Radiodifusão. www.institutoanradio.org.br. Voltamos com o podcast Conexão Cidadã. Tá ok. Voltemos, estamos aqui outra vez. Estamos de volta, a gente estava no meio da fala aqui do João sobre a troca do Ministério do Esporte. Pode falar, João. Pois é, Marcelo. A troca desse ministério
fixa bem o que é que o PT tem feito, né? Assim, quando eu falo PT, eu falo Lula de um modo geral e toda a equipe, porque eles desprimarem por colocar pessoas capacitadas nas suas determinadas áreas, coloca pessoas que não têm nada a ver. Isso em todos os ministérios, né? Eu sou do princípio que é o seguinte: no Ministério da Saúde tem que ter gestão, mas tem que ter pessoas com conhecimento técnico da área. E quem é que tem conhecimento técnico da área? Médico. Ministério das Minas e Energia, nós tivemos uma época aí que, né? Então tem que ser pessoas que sejam especialistas daquela área, para que haja um desenvolvimento, uma continuidade no crescimento. Quando você quebra essa cadeia de crescimento, tirando pessoas técnicas e botando amigos ou botando político, você bagunça todo um sistema, entendeu? Principalmente o esporte, você bagunça o sistema energético. Então, cada área tem que ter uma pessoa especialista naquilo, estudou para aquilo, se capacitou para aquilo, se preparou para aquilo, entendeu? E não ficar colocando políticos, amiguinhos, companheiros, como eles dizem, porque isso não leva a nada, só afunda cada vez mais o país. Professor? Bem, a questão é a seguinte, como eu falei agora há pouco, o nosso país, hoje ninguém sabe nem se tem presidencialismo, porque nós temos o rei Arthur. Careca Arthur. Que inclusive é um negócio muito sério, por causa da visita dele à ilha do Wesley Safadão. O Wesley Safadão, claro, estou brincando com todo mundo, mas o cara pediu um mês de licença na carreira, e não sei não, mas o rei Arthur esteve lá na ilha dele, não sei não, viu gente? O fato é que o rei Arthur... legal é o seguinte, nas vésperas... O rei Arthur, nas vésperas... Nas vésperas das férias dos deputados. Nas vésperas da reforma tributária. Também. Eles em menos de 2 semanas aprovaram a reforma tributária. Para poder... A maioria dos deputados, inclusive o senhor Arthur, como é que é o Arthur, né? O rei Arthur. Ele foi para o Cruzeiro, né? Para o Cruzeiro do Wesley Safadão. Eu vou fazer uma pergunta para você, vamos lá, Marcelo. Mandar um abraço aqui pro doutor Israel, que ele está ouvindo a gente, viu, doutor Israel? Um abraço, Israel. Aqui do meu grande companheiro. Israel, um abraço aí, ele está participando aqui com a gente. Vou falar uma coisa para vocês. Nós temos 3 instituições principais, não temos? Temos. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Eu tenho 65 anos, cheguei em Brasília com 2 anos e 59. Até o ano passado, desde que o Bolsonaro assumiu, eu nunca tinha ouvido falar em STF, o juiz do STF, da entrevista, participar de entrevista, e eu nunca vi, nesses 4 anos, o STF é o campeão de exorbitância de atribuição. Ou seja, é o campeão de interferência em todos os outros poderes. Infelizmente. Entendeu? Então nós temos pessoas ali que eram campeões na mídia, aí vivia aparecendo todo dia, e que todo mundo sabe que ministro do STF não é para isso. Eu acho. Ele tem que ser mais contido, comedido, entendeu? E ficar dentro da sua área de atuação. Exatamente. E realmente... nós ficamos conhecendo os ministros e acabamos conhecendo também o quanto de ruim nós temos como ministros. O que acontece, teve até inclusive um desembargador na semana passada que ele falou isso. Aonde está essas cadeiras aí, talvez sejam que os senhores sentam, são as pessoas que são mais indesejáveis pelo público brasileiro, pelo povo brasileiro. Eu vou até corrigir, são odiadas pelo país todo. Exatamente. Salvo pequeno. Aí vem um problema a gente não está falando sobre questão de ministério, não está falando sobre os ministérios
trocou agora a Ana Moser e tal. Isso aí é o seguinte, ele não se manifestava agora, os né? ministros do STF, eles deveriam ser juízes de carreira, deveriam ser não advogados. A gente vê, por exemplo, Dias Toffoli, já foi presidente do STF, ele era advogado do PT. Do PT. Todo mundo sabe disso. O Alexandre de Moraes, ele, no caso dele, ele é um jurista, ele é um cara que escreve livros, é um cara que já foi, né? Mas isso não é condição. Mas o que eu acho que assim como tem concurso público para juiz federal, teria que ter concurso público para ser ministro da Suprema Corte. Não, primeiro ponto. Eu sei que esse assunto é um assunto muito assim, polêmico, mas ministro do STF, da Suprema Corte, a gente está falando da Suprema Corte do Brasil, não pode ser por indicação política. Com certeza. Tem que ser por concurso público, juiz de carreira. E outra coisa, tem que ser concurso público. Os caras que não tem um voto da população, os caras que não tem cargo eletivo, não tem nada, tudo por indicação, acabam numa canetada só prejudicando a nação todinha. Exatamente. E o cara não teve um voto, o elemento não teve um voto sequer, mas com a canetada ele prejudica todo um sistema, prejudica toda uma nação, certo? Só para demonstrar o seu poder. É o que eu tenho visto com a canetada de alguns ministros, principalmente com aquele que está lá, que todo mundo já sabe. E outra coisa, eles são determinantes, na realidade eles são autoritários, né? E são ditadores. Sim. São ditadores. Se fossem só eles... Mas eles, na realidade, eles não poderiam, não podem, não deveriam e não poderiam. Porque o papel deles está bem escrito lá. É só procurar lá o código deles lá, de ética lá, que a gente sabe até onde eles podem ir ou onde eles não podem ir. Só que para eles não podem ir, eles vão para tudo quanto é canto. Mas na atual conjuntura... Vão apitar de jogo de futebol até determinação de sexo da pessoa, se a pessoa quer ser masculino ou feminino. Então, quer dizer, hoje eles assobiam chupa-cana, bate o corte, faz gol de cabeça, bate, né? Hoje o país, ele é legislado pelo STF. O STF ele está com um poder tão grande nas mãos. O presidente é fantoche. Que hoje o STF ele está como, por exemplo, não é que eu seja a favor do Daniel Silveira, que foi o deputado que ele falou muita besteira lá no tudo bem, em algumas partes ele excedeu, exagerou. O Daniel Silveira, mas ele tinha muita razão no que falava. Mas pela Constituição, o Daniel Silveira ele deveria ter passado por uma comissão de ética dentro da Câmara Federal e ele ser expulso pela uma votação da comissão de ética. Primeiro da comissão de ética ele seria colocado à disposição para um impeachment, qualquer coisa assim. Para ser. Mas teria que ser julgado agora pelo Legislativo. O ministro do STF, não pelo STF. Por uma questão monocrática, mandar prender, a Polícia Federal prendeu, o ministro não tem esse poder. Daria um absurdo. Isso aí foi muito questionável, porque é o seguinte, porque isso aí atropelou a Constituição dentro do... Aliás, eles têm rasgado a Constituição diuturnamente. Exatamente. E outra coisa, isso mostrou o quanto que a Câmara dos Deputados é fraca. Ela é muito forte para decidir assuntos de interesses individuais, interesses de, como diz o professor Antônio, interesses corporativos. Sim. Entendeu? Mas são fracos para decidir aqueles direitos que ele tem. Tá todo mundo de rabo preso. Tá todo mundo de rabo preso. Me lembra em 97, uma briga aqui entre que eram dois deputados distritais, Luiz Estevão e Geraldo Magela. Isso. O Luiz Estevão falou uma coisa lá, aí o Magela disse que ele não poderia fazer porque estava de rabo preso. Aí o Luiz Estevão falou, é melhor ter rabo preso do que andar de rabo solto por aí. Só que, e virou uma confusão, só que eu particularmente prefiro andar de rabo solto por aí, porque eu não sou, digamos,
no movimento LGBT, mas estou colocando isso de maneira bem tranquila, é porque, na verdade, o rabo preso, por exemplo, o político, deputado eleito, deputado senador eleito com o apoio de traficantes, deputado senador eleito com o apoio do pessoal que tem offshores, que tem fundo exclusivo, aquela coisa toda, são aquelas pessoas que apenas 0,5% da população brasileira. Quer dizer, como é que você pode ter um deputado eleito pelo povo e sendo governado por 0,5% da população? Exatamente. Na realidade, lamentável. eu acho que o STF tinha que pegar o banquinho e sair de mansinho, sabe, do cenário político. Tratar daquilo que é da alçada deles, entendeu? Como já diz o Raul Gil, né? Pega o seu banquinho e sai de mansinho. E volte para de trás das cortinas, de onde eles nunca deveriam ter saído. O problema, João, você está falando um negócio muito sério. O problema do brasileiro, além do autoritarismo, da arrogância e da desonestidade, é a questão os aparícios. Quem tem uma chance, por exemplo, para fazer caridade, você pega a trabalhar com morador de rua, com deficiente ou qualquer coisa do tipo, ou pessoas carentes. O cara faz aquelas categorias de palco para ganhar dinheiro ou para ganhar fama. E aí vai cada um na sua respectiva área que tem meios ou para ganhar fama ou para ganhar dinheiro, ele vai fazer aquilo ali porque o dinheiro está acima de qualquer coisa. E, na verdade, a gente sabe muito bem que claro que ter é muito importante para todo mundo, inclusive. Agora, o ser é aquela coisa que eu me lembro quando eu falo, por exemplo, que a educação é a alma da nação. Sim. Alma, eu estou colocando no sentido do conteúdo que compõe cada um de nós, que vamos dizer, que dirige, serve como referência para a gente tomar nossas atitudes. No entanto, aqui no Brasil não. Tanto é que um amigo meu falou, e com muita propriedade, no tempo da Covid, o egoísmo é o pior vírus do Brasil. Então, se a gente conseguir mudar isso, nós vamos crescer e os ministros vão voltar para o lugar deles. Com certeza. Exatamente. Eu queria só deixar, eu sei que o programa já está encerrando, e como falamos hoje de político, de política, e isso tudo determina o futuro da nossa nação. Mas eu queria lembrar aos políticos que todos nós temos um tempo de validade. Quando a gente nasce, já nasce com a senha, só não sabe quando vai ser chamado. E tudo aquilo que você faz aqui na Terra vai repercutir no momento final. Eu queria alertar a todos, seja um ministro, seja deputado, senadores, presidente, que quando chegar a hora... E nós mesmos. Nós. Sim. Quando chegar a nossa hora da prestação de conta, não tem Supremo Tribunal Federal no mundo que possa livrar da pena. Exatamente. Então eu já gostaria de dizer a vocês que comece a pensar nisso, porque ninguém é imortal não. Exatamente. Entendeu? Ninguém é imortal, ninguém é dono de nada daqui. Divina, ela é certa. E o pessoal acumula fortuna aqui como se tivesse tempo para gastar tudo. Não se esqueça, está roubando, está sendo inocentado, está sendo descondenado, mas é só aqui. A hora que chegar na presença lá do Todo-Poderoso, daquele que a tudo vê, a tudo enxerga e que está em todos os locais, é onipresente, onipotente, onisciente, não tem recurso do seu Supremo Tribunal que possa livrá-los da pena. Deus queira que não seja uma pena daquelas que não se possa pagar. Professor, saiu melhor do que a encomenda nosso convidado aqui hoje, não saiu não? Saiu. Fala bem, tem voz de locutor. Rapaz, eu não tô te falando que Rapaz, você estava escondendo o ouro aí, o João aí pode participar aqui várias vezes com a gente no bate-papo aqui. O João pode fazer inclusive a produção do chat também.
Quando eu não puder fazer, né? Eu faço lá a parte técnica, você faz a produção, a gente manda o link, você faz a produção do chat e você bate papo, que você já conhece o Antônio há anos e tem essa, né, seu Antônio? Então, deu certo. Seu Antônio, considerações finais aí a gente tá chegando nos finalzinhos, já falta 5 minutos, né, para encerrar. Pode falar à vontade aí. Bem, eu só quero agradecer, eu sei que não sei se ele continua assistindo, mas agradecer a boa vontade, a disponibilidade para a disposição do nosso grande Dr. Israel Marques, que resolveu fazer essa parceria. Nós vamos trabalhar na perspectiva de agregar, somar para construir. Exatamente. Porque assim a gente vai conseguir, inclusive, porque esse equipamento desse estúdio é o melhor equipamento que se tem no Distrito Federal para o podcast, e por isso eu resolvi também colocar à disposição vamos dizer, os meus conhecimentos enquanto gestor, para a gente poder fazer esse trabalho da melhor maneira possível. Então eu quero agradecer o Dr. Israel, quero agradecer o Hélio Correia também, o famoso Elinho, que ontem eu vi na Rádio JK. Na JK-FM. Parecendo aliás, doido, tanto o Hélio quanto o Maurício. O Maurício Rabelo. Não, que eu conheço. Eu também conheço o Maurício. Vou trazer aqui qualquer hora dessa, mas o fato é que... enfim, agradecer a todos. E só concluir dizendo que nunca ninguém chegará à consciência plena. Ou a consciência não, a excelência plena. Exatamente. A excelência plena. Então, a gente tem que sempre buscar, né, professor, a excelência. A aprendizagem, como já dizia o Gonzaguinha, buscar sempre a beleza de ser um eterno aprendiz. Isso, exatamente. Então é isso que eu queria colocar e deixar para vocês. Bacana. Então, como o professor falou, nós estamos agora no novo endereço, nós estamos aqui agora na Q3 Lago Sul. Mandar um abraço aqui para o Dr. Israel Marques, que cedeu esse espaço para a gente, está fazendo uma parceria. A HC Media agora veio para cá, né, que representa eu, o Hélio, o professor Antônio Leitão, e juntamente também com a Rádio, né? Então nós estamos agora nesse novo endereço. Agradecer os trabalhos técnicos do Kiko Colares, né, que está ali nos bastidores. A gente pede desculpa porque nós estamos em processo de adaptação. Praticamente nós fizemos semana passada no Shopping D, que era o nosso endereço antigo, e hoje, praticamente uma semana, nós estamos aqui para não deixar o telespectador do Conexão Cidadã fora. Nós fizemos uma adaptação muito corrida e ainda estamos ainda afinando. Tem uns ajustes finos de iluminação, de câmera, mas o que importa é que a gente não deixou de fazer o programa, né? Agradecer mais uma vez a presença do Paulo, do João que veio aqui com a gente. O João, hoje o doutor Israel acabou não participando com a gente, mas o João fez aqui a parte dele, foi muito bacana aqui, viu, João? Obrigado. Eu queria... O Antônio falou uma coisa aí e eu não posso deixar de explanar a minha ideia não, de explanar a realidade. Ele falou que ninguém é excelência plena, né, Antônio? Isso. Tá. Na realidade, o ser humano, de uma forma geral, nenhum tem a excelência plena. Vai ter que andar muito, correr muito, buscar muito. Excelência plena, Marcelo e Antônio, somente o Senhor Jesus. Amém. Esse sim, excelência plena. Verdade. É aquele que não tem defeito, é aquele que veio e pagou os nossos pecados com seu sangue, né, numa obra de cruz. Esse sim é excelência plena. Ser humano vai ter que comer muito feijão com arroz, vai ter que andar muito para ter... E jamais vai conseguir essa excelência. Os homens são falhos. Com certeza. Os homens são falhos e falíveis, né? Verdade. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, semana que vem tem mais
podcast aqui com Conexão Cidadã, o Antônio Leitão. Lembrando que o Antônio Leitão está toda quinta-feira no canal... Fala aí, doutor. 12 da NET. Canal 12 da NET, que é a TV comunitária, a partir das 14h30. Tem Conexão Cidadã também lá no canal comunitário 12 da internet, canal 12 da internet. Canal 12 da internet. E nós vamos, inclusive, trazer nesse programa que vem, que é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, o único pizzaiolo cego do mundo. Olha só que legal, hein? Que Que é bacana. o Mocassir. Pô, eu vou assistir. Estarei assistindo lá. Beleza, então, gente. Obrigado. Próxima semana tem mais um assunto aqui de interesse nacional, regional e assuntos polêmicos aqui, falando sobre política, sobre inclusão social, sobre vários e qualquer assunto. E venha com a gente aqui participar, se inscreva no canal do Conexão Cidadã. Abraço a todos aí. Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado, Marcelo, pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos, que tenhamos uma semana especialmente abençoada. Amém. Começando bem aí já. Abraço a todos. Abraço, Antônio. Valeu, João. Valeu, Marcelo. Está pensando em fazer seu podcast, mas não sabe como? Agora você tem uma estrutura pronta para fazer seu podcast. HC Mídia, no Shopping ID. Somos o Instituto Brasileiro de Radiodifusão. Aqui você ficará por dentro do conhecimento. Nosso objetivo maior é a qualificação. Então sintonize essa ideia. Instituto Brasileiro de Radiodifusão. www.institutoanradio.org.br